Bom, nós fizemos a reunião na semana passada e as questões que foram colocadas, que foram mais ou menos consensuais, né? Foi, por exemplo, a questão da alimentação para todos. A questão da alimentação era uma questão que muitas pessoas que falaram acharam que era uma questão que a gente precisaria ampliar a distribuição de alimentação para as famílias. A outra questão... Os gestores também colocaram, os presidentes de sindicatos, também uma consideração sobre o acesso à educação à distância, que na verdade era uma educação remota, né? Muitas famílias não têm ainda condições de ter esse acesso. E outra coisa que foi muito enfatizada, que foi muito importante, foi a necessidade de um diálogo com as entidades representativas dos profissionais, né? Principalmente os sindicatos e entidades nessa crise emergencial. Então, esse é um problema que foi muito falado, que é incrível como sindicatos tão representativos como os daqui, entidades também representativas, não têm sido ouvidas, simplesmente estão recebendo ordens, né? Quando é uma situação misteriosa para todos, né? Porque é uma novidade, uma pandemia, esse isolamento social nunca aconteceu que eu conheça na nossa história, assim, para a nossa geração, né? E a minha que é mais antiga que de vocês. E nesse sentido, mais do que nunca, é importante o diálogo, né? Que foi levantado por todos aqui. E outra coisa, para uma eventual reabertura, é fundamental que haja... Não estou ouvindo áudio de ninguém. Por favor, desliga o microfone quem está falando. Margarida. Chegou a Margarida aqui, ó. Pronto. Apareceu a Margarida. Só concluir, então. Uma coisa que também ficou muito clara é que, para a reabertura, para uma eventual abertura, muitos daqui acham que esse ano não se deveria abrir a escola se não tivesse absoluta certeza da segurança. E, eventualmente, todos esses protocolos eventuais do retorno têm que ser exaustivamente discutido com todos. Isso é uma grande novidade, não tem ninguém que saiba. No momento, por exemplo, o governo ou a secretaria achar que é para fazer isso ou aquilo. Tem que ouvir a todas as partes, principalmente as entidades que tão bem representam a categoria, enfim, tudo que está aí. Eu queria, então, abrir a palavra. A Margarida está aí, a Claudete, Christian. Espera aí, eu não estou te ouvindo, Luiz Carlos. Luiz. Licença. Agora sim. A Margarida, como coordenadora do Fórum das Entidades e representante dos sindicatos aqui da educação, e nós protocolamos um ofício para essa comissão, e a Margarida poderia pegar a primeira palavra e depois eu me inscrevo após ela. Ok. Margarida, por favor, com a palavra. Ok. O combinado é que a gente leria para todos os participantes o nosso ofício, que foi protocolado há pouco aí junto a essa comissão, né, de educação, tá? Então, é o seguinte: excelentíssima Comissão de Educação, Cultura e Esportes, senhor presidente, Comitê Emergencial. As entidades representativas dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, a saber, a Profem, CEDIM, Sindicep e Sinesp, eu estou abreviando um pouco, integrantes do Comitê Emergencial de Crise da Educação, instalado pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de São Paulo na última terça-feira, 16, vem reafirmar a importância de atuação dessa instância como espaço de reflexão sobre a problematização das questões pertinentes à área da educação no município, com caráter propositivo e orientador, enquanto canal de diálogo entre a sociedade civil organizada, poder legislativo e executivo. Nesse sentido, como protagonista na solicitação de abertura do diálogo da municipalidade com as entidades sindicais,
O movimento de educação na cidade é de suma importância a garantia da representação da Secretaria Municipal de Educação para o efetivo estabelecimento do diálogo. Sendo um dos temas pendentes para debate na próxima reunião, no que se refere à alimentação, está mantida a oferta do cartão alimentação e cestas básicas somente às famílias com crianças matriculadas na rede municipal de ensino que possuam cadastros em programas sociais. O Comitê Emergencial de Crise da Educação entende que a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei do PNAE asseguram o direito à alimentação escolar a todos os bebês, crianças, alunos e adultos matriculados na rede pública de ensino. Não é razoável excluir as famílias menos vulneráveis social e economicamente só porque estão fora do programa Bolsa Família e do Cadastro Único, pois ainda como famílias pobres estão sofrendo redução ou perda de renda por conta da obrigatoriedade do isolamento social e paralisação parcial da economia, inclusive a informal. Conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Poder Executivo não pode alegar ausência ou insuficiência de recursos orçamentários quando se trata de efetivar direito fundamental, que, por sinal, estava sendo cumprido antes da suspensão das aulas, com prioridade legal e constitucional de atendimento, bem como questiona as bases de análise para definir o valor deferido a cada modalidade de ensino. Assim, o comitê orienta pela alimentação saudável, de acordo com a necessidade de cada faixa etária, de forma imediata e para todos. Quanto às cestas básicas e entrega de material, a administração municipal precisa prover EPI, testagem para todos os trabalhadores que estão envolvidos nos plantões presenciais, além da segurança para as unidades educacionais e, sobretudo, para a preservação dos servidores e demais trabalhadores envolvidos. Em relação ao cumprimento de plantões nas unidades escolares, a SME mantém o descumprimento do Decreto 59.283, de 16 de março de 2020, que determina o funcionamento no setor público somente das unidades essenciais ao combate do Covid-19. A Secretaria define as escolas como centro de referência e atenção às famílias, mas não foi o que verificamos. O atendimento se pautou em cobrir a insuficiência das empresas contratadas para a entrega do cartão alimentação, do caderno Trilhas de Aprendizagem e, mais recentemente, das cestas básicas, ampliando a situação de risco dos trabalhadores, que é o diretor de escola, assistente diretor de escola, secretário de escola, coordenador pedagógico, auxiliar técnico de educação, agente escolar, agente de apoio e analista de biblioteca e de esporte. E das famílias, que recorrem às unidades buscando condições de atendimento da área social. O comitê compreende a necessidade de atender a população em suas necessidades básicas, mas orienta que a SME contribua com o isolamento social, garantindo a permanência dos servidores em trabalho remoto, pois as medidas, no sentido de estabelecer interações entre a escola e os estudantes, devem levar em consideração a recomendação da Organização Mundial de Saúde. A Rede Municipal de Educação, em fevereiro, já tinha falta de profissionais da educação em todos os cargos, sobretudo auxiliares técnicos de educação em todas as regiões. Com a pandemia, aposentadorias e afastamentos, isso foi agravado e ampliou o trabalho dos demais que estão em atendimento de plantão presencial ou em teletrabalho. O quadro funcional atual está comprometido e, para a manutenção adequada do atendimento nos moldes atuais, precisam já de chamadas e reposição de cargos vagos. As intervenções na reunião de instalação do comitê também desenharam uma triste realidade no desenvolvimento das atividades remotas entre unidade escolar e famílias. O acesso dos estudantes e das famílias a computador, celular, internet é precário. A situação não é diferente para os educadores. Além da pouca familiaridade com as tecnologias, enfrentam a condição específica durante a pandemia. Em casa,
com familiares também presentes, dependendo de internet paga, espaço e equipamentos que a maioria nem possui. Nem as escolas dispõem plenamente dessas condições. Telefonia e internet não funcionam igualmente para todos os territórios. O próprio SGP, um sistema virtual de registro pedagógico implantado por SME em substituição ao diário físico, não tem... Ai, gente, desculpa. Não tem... Desculpa, meu texto fugiu aqui, mas ele voltou. Não tem se mostrado funcional, que dirá a introdução a uma sala de aula virtual de plataforma privada. O comitê entende que qualquer ação à distância, nesse momento, ao contrário do que propõe o caderno Trilhas de Aprendizagem, descontextualizado da realidade, deve se preocupar em interagir com professores e comunidade para saber os impactos da pandemia em suas vidas e buscar recursos para diminuir danos e garantir um pouco mais de bem-estar social na perspectiva de constituição ampla de redes de proteção com apoio social e psicológico aos estudantes, familiares e educadores aos diversos territórios. E tal só será possível ao garantir a autonomia das escolas e conselhos para decidirem as formas de comunicação possíveis em seus territórios. A partir da instalação do comitê, acreditamos que o diálogo finalmente se estabeleça, pois, se durante o início da pandemia a transparência das ações públicas foi prejudicada pela unilateralidade de SME, o debate sobre os procedimentos de uma possível retomada das atividades escolares deve ser precedido de análises fundamentadas para a garantia de vidas. Exemplos de outros países, dentre eles a França, nos dão conta de que ações precipitadas podem colocar em risco a integridade dos profissionais, de famílias, bebês, crianças pequenas, jovens e adultos. Falta esta que agora, dado o parecer sobre as inquietações sobre alimentação para todos, suspensão do plantão nas escolas e reorientação das atividades remotas, o comitê deve aprofundar e já garantir que não se efetive qualquer proposta sem que essa instância oriente e delibere. Sendo, então, o que se apresenta para o momento e no aguardo da melhor acolhida do nosso pleito, subscrevemos-nos a Profem, Cedim, Sindicep e Sinesp. Muito bom, obrigado. Muito bom. Eu queria ouvir, antes de a gente passar a palavra para todos, eu queria ouvir o vereador Jair Tato. Jair, está aí? Jair? Vereador Jair. Ele estava aí agora mesmo. Então, vamos então passar a palavra então para as pessoas. Eu achei que é uma proposta extremamente interessante. Desculpa, Jair. Pois não, Jair, está aí? Não, tranquilo, é só... Quer dar uma palavra? Bem rapidamente, saudado. A Margarida fez uma... Só um minutinho. Eu li, eu ouvi toda... Ouviu, né? Tá. Eu só estou aqui... Nós vamos hoje focar na questão da segurança alimentar. Na carta eu não compreendi, ao mesmo tempo, da necessidade. Eu sou plenamente a favor que continue entregando alimentação em cada ponto, em cada escola, seja conveniada ou direta, e que ali cria uma logística de montagem das cestas básicas. Eu estou falando de maneira objetiva e não muito pedagógica, tá? Vocês me perdoem o meu estilo. E que se monte em cada ponto e que o TEG entregue na casa de cada criança. A carta me parece que vê uma grande preocupação da condição de isolamento e da exposição dos profissionais de saúde. Nós só precisamos focar aquilo que nós queremos. Então, só essa observação. É isso que eu queria só compreender no meio aí do manifesto, a questão da logística, de como isso aconteceria. É só uma dúvida que eu fiquei, presidente. Tá bom. Eliseu, eu queria me inscrever. Quem está falando? Toninho Vespa. Oi, Toninho. Toninho Vespa. Fala. Pode falar, Toninho. Primeiro é uma pergunta. Eu acho que era 2h06, 2h07, a Margarida estava lendo a carta. Eu queria entender a proposta da carta, se é alguma coisa para o comitê assinar e
e assumir a carta da proposta. E Não, depois, a carta é dirigida ao comitê, né? A este comitê. Que, na verdade, o que eu entendo que a Margarida fala é que esse comitê tem que ser consagrado como espaço de diálogo, inclusive com o executivo. Essa é a ideia. É a ideia de fortalecer o comitê para ele ser protagonista nesse processo da educação nas escolas. Até porque aqui estão as principais entidades, as principais lideranças do movimento da educação na cidade de São Paulo, que mexe com professor, com tudo, com aluno, com gestor e tudo mais. Então, é uma carta de reafirmação desse comitê. Assim que eu entendi. É isso, né, Margarida? Isso mesmo. Tá certo. Toninho, pois não. Obrigado. Eu tava querendo entender, mas eu só queria falar um pouco pro Tato, né? Essa questão de entrega ou de cesta básica ou de outras coisas via escola. Nem sei se é a mesma preocupação que as entidades sindicais têm. A minha preocupação é o seguinte, Jair, Toninho, só está aparecendo o seu óculos. Agora um pouquinho mais longe, aí. Só que não estou mais ouvindo. Eu não sei nem onde está. Toninho, não estou mais vendo, Vespoli. E agora, tá vendo? Agora estou ouvindo, eu só vejo o seu óculos, a parte de cima do óculos. Agora vi sua boca sorrindo, que beleza. Mas está me escutando? Estou escutando. Então, viu, Jair? As escolas não estão com EPIs, equipamento de proteção individual, para fazer determinados trabalhos. E, assim, as questões estão chegando nas unidades, ou seja, cartão, ou seja, cesta básica, e não tem nenhum protocolo para essas unidades. As unidades estão tentando se virar em fazer seus protocolos de distribuição. Então, não está tendo orientação. Então, a discussão, eu acho que é o seguinte: será que era melhor outra secretaria, por exemplo, assistência social, que já tem protocolos para determinadas entregas, assumirem esse tipo de questão, ou vai para a unidade escolar, onde não tem protocolo nenhum, não tem equipamento de proteção individual que dê conta de determinadas questões? E mais ainda, né? A diminuição ali da questão que a gente vê o pessoal da limpeza, por exemplo. Cada unidade, me parece, está só com uma pessoa de limpeza. Você joga 300 pessoas para ir em unidade escolar buscar cesta básica, onde você só tem um profissional de limpeza para dar conta de higienização de escola, de uma série de coisas que vai demandar ter muita gente lá. Então, o governo vai lá e acaba determinando questões sem os cuidados necessários, expondo a vida dos servidores públicos das pessoas que vão buscar cestas básicas lá. Então, essas coisas não estão bem discutidas. E, no meu ponto de vista, é feito com falta de gerenciamento da prefeitura. Então, a gente não precisa de botar nem a população, nem os nossos servidores em risco. Então, a gente tem que discutir isso, né, no meu ponto de vista. Tá bom, então deixa como está, entregando cesta básica aí, centralizando e chegando produto aí todo bichado aí nas escolas aí. Qual é o lugar, então, companheiro? Aonde que a gente... Qual é o ponto para que monte e distribua, então, se não são as próprias escolas? Alguém aqui está propondo que expõe profissionais de saúde? Eu queria saudar também, presidente, que o Benjamin, ele, não sei se foi citado aí, representa o Sindicato das Escolas Particulares e faz presente na sala. Então, nós precisamos achar a saída. O que a gente quer dar? Benjamin, bem-vindo. A gente quer centralizar ou descentralizar? Agora, eu peço aí, os companheiros que tiver, está vindo centralizada de um lugar aí, as coisas, com... As fotos estão aqui, podemos mostrar de como estão chegando as cestas. Eu estou propondo que as escolas criem uma logística, o maior espaço é a escola. A assistência, qual o lugar que a assistência vai utilizar? É isso que eu queria tirar dúvida. Tem espaço suficiente para organizar a merenda,
para 1.070.000 alunos? É uma pergunta, um questionamento que eu quero deixar aí. Ok, só isso, presidente. Ok, eu acho que tem uma questão anterior a tudo isso, que é a ampliação da distribuição, né? É isso que nós temos que garantir. E numa segunda etapa, com o diálogo, a gente procura colaborar para que isso aconteça da melhor maneira, com a logística mais adequada possível, né? Eu queria ver se o Patrick, Christian, desculpe, o Christian. Eu começo. Luiz, você quer falar antes, Luiz? Eu começo. Depois fala Claudete. Depois, fala, Christian. Christian, eu. Pode. Bom, Luiz, presidente do Cinesp. O Cinesp está com o Christian, que é nosso diretor de imprensa, a Márcia, que é do CAE, diretora de imprensa. Quanto à cesta básica, só para esclarecer e também enriquecer o debate, as cestas básicas são um lote de 400.000 cestas que o governo do estado doou. Muitas DREs, muitas regiões já entregaram e está realmente algumas a entregar. O que nós fizemos diante da falta de diálogo de SME foi a gente acionar todas as DREs para ter os materiais de proteção individual. Algumas DREs responderam que iam providenciar e acionamos a parte da segurança metropolitana, que teve um retorno do inspetor e eles colocaram que ia ter um empenho para garantir. O grande receio de todos era, como as escolas estão mais em bairros mais distantes, era alguma violência, alguma coisa. Então, só para clarear, como o vereador colocou bem, o problema da alimentação para todos, sim, é uma discussão, e o nobre vereador o Tato também trouxe como seria a logística, mas a das cestas básicas desse lote, praticamente, e está encerrando essa ação, a não ser que o governo do estado doe mais, mas é uma coisa só para enriquecer o diálogo, né? Mas o que eu quero trazer a palavra do Christian, que ele está mais no nosso atendimento, está mais com a rede, o que o Cinesp coloca, como bem o vereador colocou, Eliseu, a distância de SME com todos, entidades, profissionais. A gente brinca, vereador, que o Trales sabe mais da rede do que a gente. As notícias são dadas lá no... que pareça, né? Isso, no noticiários, e realmente a gente fica a conferir. Então, nós achamos que duas questões, a SME tem que nos dar uma devolutiva, quanto é a volta às aulas ou não, o ano letivo. Então, eu vou por esse lado, o Cinesp vai por esse lado que está no nosso manifesto do diálogo. Eu peço para o Christian dar rapidamente, como o secretário falou, para todos falarem, dar o que pensa o Cinesp em relação à rede. Obrigado, vereador. Christian, com a palavra o Christian, depois fala a Claudete. Christian. Boa tarde, vereador. Boa tarde, colegas do sindicato. Boa tarde, Rede Municipal de Educação. Tá? O Cinesp tem colocado, vereador, uma questão muito séria. E a gente tem cobrado isso da SME. Não somente o Cinesp, mas o conjunto de sindicatos tem cobrado da secretaria. Tá? O pessoal que está em teletrabalho é uma situação. O pessoal que está no plantão presencial das unidades é uma outra situação. E se fala agora de uma retomada, a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, o plantão presencial nas escolas está com entrega de cartão, com entrega de cesta básica e Trilhas 2, que está sendo aventado essa entregue. Não há segurança, primeiramente, de saúde a esses profissionais. Foi cobrada da Secretaria Municipal de Educação que se tivesse EPIs adequados e suficientes para todos os servidores que estão em trabalho e atendimento e interação com a população. Tá? Pouquíssimas DREs fizeram ainda alguma questão, porque a Secretaria Municipal não proveu essas unidades, seja com máscara, seja com capacetes, seja questão de álcool em gel em quantidade e outras mais EPIs que seriam necessárias numa situação como esta. Tá? Agora a gente está tendo a entrega das cestas básicas. O Luiz comentou da questão da segurança. Muitas unidades, sim, com problemas de segurança, sim, com a entrega. Tá? Então, não foi feito nenhum preparo da rede quanto a isso. Tá? Então, essa é uma questão.
estruturalmente, a gente tem um outro dado ainda mais preocupante. E quando eu falo estrutural, não é somente o físico. As unidades educacionais, o físico dela para receber de volta, se vai ter alguma volta, da forma como está, não é possível. Muitas unidades, elas vão ainda ter que passar por várias adaptações. E aí uma coisa que preocupa é o pessoal, as pessoas, a interação das pessoas. Não se pode, por exemplo, pensar em educação infantil, tá? E enquanto diretor de imprensa do Senesp, posso estar falando enquanto diretor de escola, tá? Não se pode pensar em interação em educação infantil das crianças distanciadas, que a criança ela vai estar próxima. Então, não existe uma retomada de educação desta forma. E não há segurança no momento para isso. Um outro ponto, em fevereiro e março já existiam claros, ou seja, vagos, cargos em aberto em toda a área da educação, principalmente auxiliar técnico de educação e professores, sobretudo nas escolas mais distantes e mais afastadas. Hoje, o quadro de apoio das unidades é inexistente. Tá? Nós temos uma grande parcela de pessoas acima de 60 anos, com várias comorbidades. Tá? E como é que se pode pensar em retomada? E o que a Secretaria vem alentando, a gente vem vindo pelas mídias e pelas conversas em reuniões, nada é oficializado, se fala de datas. Como se pode falar de datas? E aqui a gente muito novamente espanta, infelizmente a Secretaria foi convidada para essa reunião, não está presente aqui na Secretaria, nessa reunião. A Secretaria deveria estar aqui para debater um plano, uma conversa com todos nós, para se fazer uma coisa séria. Tá? As unidades educacionais, além disso, de tudo isso, tá? Todo esse ensino EAD que está sendo colocado, tá? A interação está muito séria. Ela precisa ser retomada a questão da interação. O que está sendo colocado de plataformas, tudo, tem várias aí questões que a gente deveria debater. E a Secretaria não vem conosco aqui fazer esse debate. Então, para a gente poder fechar algumas questões aqui. Quem está em plantão presencial nas unidades educacionais, hoje, são gestores e quadros de apoio. Tá? Muitos estão se afastando porque estão sendo contaminados. Foi cobrado da Secretaria de Gestão e da Educação que se fizesse uma testagem. Tá? O secretário alega que tem cerca de 13 mil pessoas fazendo plantões presenciais. É muita gente. E as pessoas estão, sim, tendo maior contato com o vírus. Tá? Seja diretamente ou indiretamente com os plantões. Tá? Não há nenhuma segurança quanto a isso. Tá? E não há uma preocupação, se percebe uma preocupação da SME com as pessoas que estão lá trabalhando. Então, se já temos 13 mil, voltar à rede toda, que são 80, de que forma? É essa a grande questão que temos colocado. Né? Qual o diálogo do governo? Eles fizeram levantamento com a saúde, fizeram levantamento da real situação como está, fizeram a conversa com a comunidade para ver qual a real situação que está. Tá? Um outro dado que eu trago da nossa rede, tá, que é muito grave, tá? Os afastamentos que tiveram, tá, tem levado ao aumento das tarefas para o telepresencial demais. A saúde mental das pessoas está muito comprometida. Mesmo quem está em teletrabalho, o volume aumentou em demasia. Tá? A Secretaria coloca novas tarefas para as escolas a cada vez fazer. Cada semana, quem é diretor de escola, gestor e ATS, quadro de apoio, de forma geral, né, coordenador pedagógico, tem visto isso, assistente diretor. A cada semana é um serviço novo colocado, vereadores e demais colegas, tá? E aí são serviços colocados e com prazos muito curtos para quem está lá, tá? Não se tem uma preocupação também de se garantir o teletrabalho com a qualidade, tá? São reuniões e reuniões, algumas, de 4 horas de duração, tá? Então, ou seja, não há uma preocupação, de fato, com a saúde física, mental e a saúde biológica dessas pessoas que estão trabalhando na rede. Nós estamos vindo dessa situação desde 23 de março, nós estamos em 23 de junho. São 3 meses que nós temos profissionais de educação fazendo um excelente trabalho nas unidades educacionais, tá? Atendendo a população, tá? E com atendimento presencial, coisa que não estava inicialmente previsto, tá? E sem nenhuma garantia de segurança de saúde. Então, a gente tem que estar discutindo esse ponto. É esse o ponto que nós trazemos aqui, a necessidade do diálogo com a Secretaria e que ela esteja franco, que ela nos escute e ela também esteja aqui presente, porque ela não tem recebido ninguém,
Não tem recebido ninguém. Ok. Vamos falar, Claudete. Por favor, Claudete. Ok, Cristian, obrigado. Obrigado, vereador. Claudete, por favor. Boa tarde, presidente. Antes de eu iniciar minha fala, e boa tarde aos demais vereadores e a todos os presentes. Eu quero perguntar para o Jair se ele vai colocar o áudio daquela denúncia do SEI Elísio Teixeira Leite. Jair? Porque se ele for colocar... Eu tenho ele aqui gravado que você me mandou, mas eu não tenho como colocar aí, mas eu posso disparar aí para todo mundo aí, eu disparo para a comissão. Então, mas eu vou passar por de cada um aí, tá? Eu acharia importante... Vai chegar para vocês aí. Por quê? Porque aí eu economizo parte do meu tempo, né? Para oportunizar a mais pessoas. Porque como você ficou de pautar na reunião de bancada e na comissão de educação, que eu acho importantíssimo todos terem conhecimento do que está acontecendo. A reclamação que eu recebi de gestores de uma CP é muito grave e eu acho que tem que socializar, porque essa questão do SEI lá da Zona Oeste retrata a realidade de muitos locais e é muito sério as questões colocadas lá e eu acho que a Comissão de Educação tem que ter ciência, inclusive para cobrar respostas da administração. Bom, voltando aqui à minha fala, há poucas horas atrás, a Prefeitura de São Paulo anunciou o resultado de uma pesquisa epidemiológica que constatou que a cidade de São Paulo tem 10 vezes a mais o número de infectados. 10 vezes a mais o número de infectados. Isso significa que só a cidade de São Paulo, a prefeitura, acho que os senhores todos devem ter acompanhado na entrevista coletiva diária que é colocada, significa ser maior do que o total nacional. Isto é de uma gravidade, e aí eu tenho as minhas posições acerca dessa questão do problema alimentar, mas eu acho que eu tenho certeza que a solução não pode ser caseira. E eu sou defensora também do que os companheiros colocam, da necessidade de um diálogo, mas não diálogo só para contentar, e sim diálogo para resolver. E aí eu acho que a Comissão de Educação, a Câmara Municipal, cumpre um papel fundamental para tirar esses entraves que têm dificultado. Ontem, após o R7 divulgar que a volta às aulas no município seriam após o dia 20 de julho, eu tive um contato muito rápido com o secretário Bruno Caetano. Ele desmentiu o que saiu no R7 e ele me disse que tão logo, fala dele para mim ontem, que tão logo o governador anuncia o plano de retorno das escolas, ele chamará as entidades sindicais todas para discutirem. Eu espero que realmente isso ocorra. Mas eu queria retomar aqui a minha preocupação, porque, assim, aqui eu sou 2 em 1. Eu estou enquanto presidente do sindicato, militante, mas todo mundo aqui sabe que eu assessoro aí, desde que terminou meu mandato, aí na Câmara Municipal, e eu tenho trabalhado muito em home office, fazendo várias pesquisas, várias análises, passando subsídios aí para os pares que necessitam. E aí, nesse sentido, eu venho aqui reiterar a minha preocupação e dizer
que, se já era grave, se já era impossível se pensar no retorno, presidente e demais vereadores e colegas, com este anúncio, eu queria reiterar a proposta que eu fiz, todos os outros pontos elencados, a questão da fome e tal, são muito importantes, mas eu queria reiterar minha preocupação no sentido da Câmara Municipal pautar urgentemente, ou convidar, ou convocar, que vocês podem fazer isso se o convite não for aceito, do secretário municipal de educação, para tratar dessa questão. Por quê? Na nossa avaliação, por todos os estudos e acompanhamentos e os diálogos feitos com o setor da ciência e da medicina, a cidade de São Paulo, pela estrutura, pela organização, ela não oferta a mínima possibilidade de retorno esse ano. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Se já é difícil a volta para os níveis de ensino de crianças maiores, no caso da educação infantil, é impossível voltar. Não tem como. E por quê? Porque bebês e crianças pequenas, eles não assimilam, eles não adotam protocolos restritivos da emoção, da afetividade. E esse é o magistério na educação infantil. Então, pode parecer estranho para alguns dos senhores que não é da área do magistério, mas essa é uma discussão que obrigatoriamente tem que ser conduzida pela medicina, pela pedagogia e pela ciência. E os gestores só terão que executar. E a execução, ela tem que, primeiro, garantir a vida de crianças e da comunidade escolar. Não tem como ser de outra forma. A gente sabe, e aí eu estou dedicando a minha fala porque os outros companheiros vão versar sobre os outros temas de forma global, mas eu me sinto nesse espaço a interlocutora das vozes silenciadas de bebês, de crianças pequenas, dos profissionais da educação, das famílias usuárias da educação. E eu reitero a preocupação que eu coloquei na semana passada. Os rumores, minha avó costuma dizer que onde há fumaça, há fogo. E os rumores saídos de Dres, que tem permeado aí vários locais, indicam que estão discutindo, sim, o retorno. E o CEDIM quer deixar aqui explicitada a nossa posição, que a decisão do retorno da educação, ao nosso ver, está muito longe de ser possível acontecer, mas que, no caso da educação infantil, não reúne, se vocês já estavam preocupados de ser julho, agosto, setembro, por todas as informações que nos chegam, não tem como voltar esse ano, com protocolo ou sem protocolo. E aos que afirmam que não será garantida a segurança sanitária de contaminação de crianças e de adultos se não houver vacina. A situação é muito grave. E aí, nesse sentido, a gente vai precisar providenciar questões que possibilitem famílias, crianças, educadores nessa travessia, que será longa e será dolorosa. A semana passada eu disse que a decisão da volta, e eu quero enfatizar a questão da educação infantil, ela tem que ser chancelada pelo poder público, ela tem que ser chancelada pela Secretaria Municipal de Educação, pelo prefeito, pelo secretário de Saúde, pela Câmara Municipal de São Paulo, em especial a Comissão de Educação, e pelos sindicatos também. Por que eu estou dizendo isso?
porque essa decisão ela não poderá, hipótese nenhuma, ser calcada pela preocupação econômica. E aqui eu aproveito a dizer, a gente tem um representante do setor privado da educação aqui, que a Câmara Municipal, a Prefeitura, SME, não pode tomar decisão dessa volta pela pressão que o setor particular de ensino tem feito na cidade de São Paulo. Não pode. Porque eu sou leitora assídua de Folha, de Estadão, de todos os órgãos de imprensa, e nós temos percebido a articulação que tem sendo feita, que está pressionando a prefeitura, eu acho que até vários políticos, para garantir a volta. E aí eu acho que nós estamos numa guerra, acho não, é uma constatação. Nós estamos no meio de uma guerra epidêmica, que tem emergências sanitárias, emergências humanitárias, emergências sociais indescritíveis aqui, tal a enormidade delas. E aí, presidente, eu sei que o senhor é um educador, eu sei da sensibilidade dos vereadores aqui da Comissão de Educação. Para mim, a Câmara tem condições de aprovar um projeto de lei. Eu já conversei com vários dos senhores a respeito disso, que você precisa dar um protegimento social para essas famílias. Por quê? Não é que os trabalhadores não queiram voltar, é que nós temos, quando as famílias entregam as suas crianças para a mão do Estado, o Estado é responsável pela segurança e a vida. E aí, nós somos o Estado, os profissionais é o Estado, a Câmara Municipal é responsável, o Executivo é responsável. E como voltar sem garantias de condições para finalizar a vida? Então, a gente quer retornar esse debate e queremos reiterar a necessidade da Comissão de Educação da Câmara Municipal fazer um amplo debate com infectologistas, com a pediatria, com as entidades, com a secretaria, mas, para mim, se a Câmara não ter essa compreensão que a educação infantil não reúne condições de voltar esse ano, porque mesmo as medidas estruturais que terá que reestruturar a logística de mobilidade dentro das escolas, vão carecer de obras longas, todos os procedimentos, o aumento de módulo de profissionais que vai requerer a diminuição, enfim, ou com vacina ou sem vacina, o gasto vai estar enorme. Então, só para concluir, eu vou encerrar, só para concluir, tem que garantir uma renda mínima para as famílias, porque continua fora de circulação e sem risco crianças, alunos e profissionais, e tiramos também milhares de famílias dos transportes cheios, da miséria, da fome, com uma renda mínima. Pelo levantamento que a gente fez, a Câmara Municipal tem condição de aprovar isso e a Prefeitura tem condições de manter um salário mínimo para essas famílias da educação infantil por 6 meses. Nós temos outras propostas que poderemos discutir posteriormente. Educação infantil não tem condição de voltar sem a máxima segurança de crianças e toda a comunidade escolar. Muito interessante as suas colocações, Claudete, muito interessante. Eu queria agora... É a Patrícia do Simpem. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de escrever o Cresce, a Késia. Quem que pediu? Késia do Cresce. Estou inscrita. Pela ordem, Késia. Eliseu, eu estou inscrita. Ah, está inscrita. É que eu não estou vendo o chat. Não tenho recebido essa informação aqui. É porque ele está fechado. Eu tentei abrir aqui. Eu peço para o
o Rafael. Rafael, dá para abrir o chat? Porque eu tentei, eu não estou vendo nada aqui no chat e eu não estou tendo controle, né? Eu sei que levantou a mão a Lucy, o Maciel, a Márcia e a Késia, né? Não é isso? André também. Isso, é. Eu vou levantar a mão porque não André. aparece para mim, mas eu quero inscrição, por favor, a Késia. Posso Tá. Agora é o seguinte, pessoal, olha, já são 10 para as 3, 15 para as 3. Teoricamente, a gente só pode ficar até as 3, mas vamos ficar até 3h30. Vamos comer meia hora a mais e não pode passar de 3h30. Então, a gente precisa ver colocações bem objetivas, senão não dá tempo de todos falarem. Já tem muitas propostas interessantes aqui que foram colocadas, e depois eu queria conversar com os vereadores, aliás, vereadores que estão assistindo, ou que estão participando, o Suplicy, o Vespoli, o Jair, deve ter algum outro vereador, não sei. Nós temos a reunião da Comissão de Educação amanhã, às 14 horas, na nossa reunião ordinária, e nós vamos aproveitar e ver se a gente consegue elaborar projeto de lei, como a Claudete colocou, ou audiência pública com infectologista, com pessoas, para discutir essa questão de volta ou não volta à aula, né? Também saudar a presença do Benjamin aí, que foi citado. Obrigado pela presença, viu, Benjamin? Acho que ele não está... Caiu a ligação dele lá. Agora, o próximo inscrito... Porque eu tinha entendido que era a Patrícia do Simpem que ia falar, ou não? Eu estou enganado. Vereador, só um minuto. Vereador, Rafael, eu fui informado pela Procuradoria que a gente tem que encerrar às 15 por conta do plenário. Caramba. Tá, então eu vou falar já bem rápido. Então, 2 minutos cada um, 1 minuto cada um no máximo. Então, fala Lucy, o Maciel, a Késia, a Márcia e o André. Tem que ser 1 minuto cada um. Dá para fazer mais uma inscrição do Sindicato Citraenfa? Eu gostaria de reiterar esse documento do coletivo dos sindicatos, acho que é muito importante. Também reitero aí a fala da Claudete, gostaria de submeter aqui ao comitê um documento do Fórum Paulista de Educação Infantil, um documento que dialoga com as famílias, a comunidade, os vereadores, as famílias, a respeito do papel formativo, o porquê nós consideramos inviável, inaceitável a volta de bebês e crianças, uma vez que a gente reitera que a atividade principal é o brincar, são as interações. Então, eu queria submeter aí esse manifesto do Fórum para leitura. Não vai ser submetido. Eu acho que esse manifesto ele é bastante amplo, que a Margarida leu, excelente manifesto. A gente pode fazer isso como um documento básico do nosso comitê, né? Eliseu, é um manifesto do Fórum Paulista de Educação Infantil. Ah, não, eu estava pensando que era o da Margarida. Com as especificidades dos bebês e das crianças pequenas. Okay. Eu posso postar aqui? Por favor. Ele é bem mas não dá tempo de ler. Eu vou ver se a gente tivesse algum outro horário. Pois é uma pena que a gente só tenha... Vamos tentar ver se a gente consegue... Vou passar agora para o Maciel, depois para a Késia. Maciel, 1 minuto, por favor, só. Precisava liberar o chat para a gente passar. O problema é, eu já tentei liberar, eu não consigo aqui. Eu pedi para o Rafael. O Rafael está dizendo que está aberto o chat. Vereador, a Patrícia Maciel, do CPM. Com a palavra, Maciel. É Maciel, né? Que eu falei 1 minuto, por favor. Isso. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, presidente. Em nome do presidente, eu agradeço aí e saúdo todos os presentes. Na verdade, a gente vai precisar discutir um pouquinho como ter uma equidade na questão das falas, né? Para que todos tenham a possibilidade de falar sem essa possibilidade de falar em 1 minuto. O que a gente quer dizer é o seguinte: existe um documento das entidades que ele aponta para hoje, né, algumas orientações a serem encaminhadas à SME, pautado na questão da alimentação, onde propõe alimentação para todos, pautado na questão da reorientação em relação aos plantões nas unidades educacionais e pautado na questão do ensino remoto.
A ideia desse documento foi justamente ter esse debate e, na sequência, nós debatermos quais os procedimentos para o debate sobre a questão do não retorno, que eu entendo que 99% dos presentes nesse comitê têm esse posicionamento, da impossibilidade de retornar às atividades educacionais nesse momento. Quero ressaltar só uma questão rápida. Não dá para termos mais uma responsabilidade às unidades educacionais, senão o documento seria contraditório. A partir do momento que eu peço uma reorientação, nós não, né? Eu não, as entidades pedem uma reorientação sobre os plantões das unidades, não dá para remeter de novo uma leva de cestas básicas para que as unidades deem conta de distribuir. Né? Nós já tivemos vários servidores que foram infectados pelo Covid. Nós perguntamos à Prefeitura Municipal qual o protocolo de atendimento nesses casos, não tivemos retorno sobre esse protocolo, simplesmente afastaram o servidor infectado, mas não discutiram a relação dos profissionais que permanecem na unidade, né, e que tiveram contato com esse servidor. Né? Então, acho que era importante, antes de nós pensarmos em levar ampliar a demanda para as unidades educacionais, nós precisamos pensar um pouco, corroborando com a fala do Christian, corroborando com a fala da Claudete, quais são as condições reais de proteção à vida que a Prefeitura Municipal de São Paulo está oferecendo aos trabalhadores e à população. Então, o retorno agora, nesse momento, é praticamente uma unanimidade. O que nós precisamos é, primeiro, encaminhar as orientações que o documento propõe e, na sequência, nós fazemos esse debate longamente, sendo que é importante que já tenha um posicionamento de que nenhuma medida seja efetivada enquanto não houver esse debate, que eu concordo com a Claudete, pode e deve ser através desse comitê, através da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Vamos encerrar, já deu para entender. Vamos falar, Kézia com a palavra. Depois da Kézia, a Patrícia do SIMPEM, presidente. Quem é Kézia? Quem que é? Patrícia? Isso, do SIMPEM, que o senhor me chamou. A Patrícia e depois a Kézia. Patrícia, por favor. A Patrícia primeiro? Estou ouvindo, pode falar. Isso, boa tarde a todos, os companheiros da... Bem pouquinho, viu, Patrícia? Tá bom. O tempo está muito curto. Boa tarde a todos e a todas, eu sou a Patrícia, sou do SIMPEM. O SIMPEM concorda com as outras entidades que não é momento de retorno, a curva está em ascensão e a proteção à vida é o que é necessário nesse momento. Eu sei que a questão da alimentação, a gente sabe que a fome não espera, mas o SIMPEM defende que as escolas sejam polos de atendimento apenas para aquelas famílias que a cesta não chegar no endereço e que a distribuição dessa cesta seja realizada para a equipe que venha trazer a cesta básica. E passou da hora, vereador, da prefeitura fazer a testagem desses bravos companheiros que continuam na escola, prestando assistência social, que nesse momento da pandemia é necessário, porque diretores e quadro de apoio, a equipe da gestão já deveria estar em casa. A prefeitura está muito lenta nas tomadas de decisão. Então, para nós, sem retorno às aulas, enquanto houver uma curva de ascendência, testagem dos profissionais de educação, em especial aqueles que estão ainda na unidade escolar, colaborando com as comunidades, e cesta básica entregue no endereço da criança. Não havendo a possibilidade de entregar para todos, que isso seja feito na escola, mas com a equipe que venha entregar isso com todos os recursos de equipamento de proteção individual, porque nós precisamos, nesse momento, preservar a vida. A vida é o mais importante nesse momento. E a prefeitura tem que se responsabilizar com isso, porque está sendo muito negligente, não só com os profissionais de educação, mas com todos os segmentos da sociedade. Ok, a palavra agora é com a Kézia. Kézia, por favor. Boa tarde a todos. Eu não vou... Boa tarde. Oi. Boa tarde a todos. Eu não vou ser repetitiva, eu tenho acordo com todas as falas aqui, eu só quero colocar o posicionamento dos pais aqui nesta reunião, que nós não enviaremos nossos filhos para contaminação, nós não acordamos com o retorno às aulas, não é o momento, o nível de contaminação está muito alto, o governo não tem como, o Estado não tem como garantir o distanciamento, não tem como garantir a proteção necessária para os nossos filhos, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. A gente não vê essa perspectiva de volta às aulas esse ano e nós, mesmo que voltar, nós não mandaremos nossas crianças. Obrigada.
Muito bom. O próximo agora é... Obrigado, Kézia. É o André, depois a Lília e aí a gente encerra. Olá, obrigado. Olá, eu sou André Luzzi, sou da Comissão de Alimentação Escolar Orgânica da Secretaria Municipal de Educação, reforçar a importância da alimentação escolar como um direito, e nós fizemos reuniões com a procuradora do Ministério Público Federal para garantir a alimentação escolar a todas as crianças, universalizando o atendimento e garantindo a equidade. A prefeitura, nas 2 reuniões que realizamos, não compareceu. Nós acordamos de fazer um plano de ação emergencial para garantia e a prefeitura não apresentou. São 70 milhões de reais disponíveis do FNDE para garantia da alimentação escolar e o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, vem demandando a prefeitura. Então, é muito importante realizar um inventário dos alimentos que existem nos armazéns entrepostos da prefeitura, fazer uma convocatória da Coordenadoria de Alimentação Escolar e do secretário para apresentar um plano emergencial, pensando esse período agora, mas também todo o segundo semestre e o primeiro semestre do ano que vem, porque o recurso é específico e aí no futuro as crianças podem sofrer falta de recursos para alimentação escolar se não for adequadamente referenciado nas regras do FNDE. Então, nós nos somamos aos esforços de realizar que a prefeitura apresente um plano de ação para universalizar com a compra da agricultura familiar e o respeito às dietas específicas das crianças com deficiências, de culturas referenciadas, como as populações indígenas, refugiados e também a EJA. Então, nós estamos à disposição e solicitamos essa relação com a comissão. Muito obrigado. Agora, por favor, Lília, a última a falar e depois a gente faz o encerramento. Lília, com a palavra. Não estou ouvindo, Lília, você precisa ligar o microfone. Presidente, seria importante que fosse publicado essas reuniões no Diário Oficial, é possível? Está ouvindo agora? Já, deixa a Lília falar, a gente já vê isso, Claudete. Lilian, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Por favor, bem rápido, viu, Lilian? Tá, ok. Eu não vou ser repetitiva, concordo com o que a Patrícia colocou aqui inicialmente em relação às questões, principalmente na questão de que agora, neste momento, nós precisamos que o governo, que a Secretaria Municipal de Educação, acolha o diálogo com as entidades representativas. E, nesse sentido, o nosso posicionamento tem que ser extremamente propositivo. Nós não temos que esperar a prefeitura nos falar que vai retornar às aulas ou não. Nós temos que deixar claro que nós não vamos admitir, em hipótese alguma, que retorne às aulas, que retorne o andamento normal, ou mesmo que seja aos poucos, porque não existe a mínima possibilidade na cidade de São Paulo que isso aconteça. E, principalmente, eu acho que a gente tem que pensar muito bem agora, independente de quando aconteça, mesmo se for bem para frente, que é o que eu acredito que tenha que acontecer, nós precisamos pensar na validação dessas aulas como letivo, como está acontecendo agora o ensino remoto, porque o parecer do Conselho Nacional de Educação, ele deixa aberto para todas as redes, para os sistemas, para estar, dependendo da situação que se coloque em cada uma dessas redes, essa reposição ou não, dependendo do que seja validado. Então, essa também é uma preocupação muito grande, porque nós precisamos deixar claro que na cidade de São Paulo, nós não temos a condição dessa reposição presencial. Inclusive, eles abrem para que seja feito em 2021, 2022. E isso tem que ser validado, dado o grande esforço que está sendo feito pelos profissionais de educação, por todos os profissionais de educação, professores, gestores, quadro de apoio, ATS, para que realmente aconteça essas aulas. Então, uma grande preocupação. Nós temos os problemas, sim, graves a apontar nesse ensino remoto, que não passa longe de ser o ideal pela nossa avaliação, mas nós também temos que nos preocupar agora de como, na retomada, esses alunos podem ter essa, não reposição presencial, mas essa recuperação, né? Inclusive pensando no número maior de profissionais de educação, que seja, ou outras formas discutidas com as entidades. Lília, obrigado. Então,
Presidente, o presidente Tuma está abrindo lá. Eu queria mostrar a imagem, então, da cesta básica aí, da CEI. Só um minuto. Jair, o problema é que... mostrasse só a cesta que foi recebida. Então vai, dá para avançar? Então passa rapidinho. Isso aí, ó. Olha o que vem na cesta básica que estão doando na escolinha da minha filha. Feijão com bichinho e coisas fadas. Então é isso. Eu não estou conseguindo. O áudio eu não vou pôr porque eu não tenho autorização da diretora da escola. Então, isso aí é uma... Eu estou dando, ela autorizou. Ela autorizou, Jair. Mas é muito longo e não vai dar tempo. É muito longo. Bom, vamos voltar então a... Ok, Jair, ótimo, muito bom. Vamos então voltar a nosso... Vamos fazer o encerramento. Eu acho que existe uma concordância bastante intensa entre quase todas as pessoas que falaram aqui, né? Sobre a questão da volta à aula, que é temerária nesse momento, segundo todos aqui, sobre a questão da alimentação e sobre a proteção dos funcionários das escolas. Acho que são 3 coisas que são muito importantes. Tem algum cachorro aí que precisa... Desliga o microfone aí, quem está com o cachorro aí. Isso. Eu acho assim que tem a necessidade... Esse documento que a Margarida colocou no início é bastante interessante. A Claudete fez várias sugestões. Eu acho que a gente poderia ver se a Comissão da Educação, na reunião da manhã, a gente consegue transformar isso em ações que a Câmara pode tomar, que a Câmara pode implementar. Mas, assim, do ponto de vista de audiência pública, do ponto de vista de convite ao secretário, enfim, de várias questões do seguinte tipo. Inclusive, convidar a secretaria para participar desse comitê, né? Para ouvir esse comitê com frequência. E eu acho que a gente precisava ter mais... Eu acho que uma coisa boa que já aconteceu nesse nosso segundo encontro foi o fato de já ter um documento que foi apresentado no início, que várias entidades estão que estão assinando. Então, a gente precisaria ver se a gente participa na próxima reunião também, durante essa semana, amanhã na reunião de educação, o Jair, o Toninho Vespe, o Suplicy, os outros vereadores também que participam, nós vamos ver se a gente consegue aproveitar isso e transformar em alguma ação da comissão e da Câmara, né? Mas, assim, é muito importante que a gente venha para a reunião mais articulado, né? Porque que acontece? A gente tem uma reunião de 1 hora, 1h10, 1h30, e várias colocações foram repetidas, né? Seria importante que a gente tivesse uma articulação melhor, quer dizer, que as pessoas conversassem mais entre elas, entre os representantes, para virem aqui, para virem numa reunião, porque a gente seria mais objetivos, seria conclusões mais fáceis de serem levadas adiante, né? Então, acho que é isso que é importante. Eu queria dizer que foi uma reunião muito interessante e vamos continuar durante a semana. A comissão está disponível a todos, né, para conversar. O comitê não é da comissão, é de todos. O comitê é participação igual, todos eles são iguais. A comissão só propôs, né, por sugestões do Jair. Mas o comitê é todo mundo, então todo mundo tem a responsabilidade e a gente é bom articular, por exemplo, um secretário falar com outro, uma entidade falar com outro, uma pessoa falar com a outra, para que a gente consiga ir chegando a consensos. Sim, 1 minuto. Presidente, eu fiz uma solicitação para que o senhor encaminhe a publicação da primeira e dessa e de todas no Diário Oficial. Eu acho que é importante. Da ciência. Na reunião, na primeira reunião, nós tivemos uma boa síntese, né, que vocês receberam, né, uma boa síntese. Eu mandei para algumas pessoas, não sei se todos receberam. Eu pediria, então, que a assessoria distribua isso para todos e vamos ver a possibilidade de colocar no Diário Oficial. Eu acho que seria bem interessante mesmo, uma boa sugestão. Luiz. Eu acho que é prioritário a Secretaria de Educação estar aqui no nosso próximo encontro. Isso, tivemos 2 encontros de troca de ideias e encaminhamentos. É prioritário a Secretaria estar na próxima terça-feira conosco, por convocação, por convite. Eu peço à assessoria da comissão que, então, prepare esse ofício em nome da Comissão de Educação. Acho que todos estão de acordo, em nome do comitê e da Comissão de Educação, tá certo? Então, olha, nós vamos ter que encerrar, porque a sessão já começou. Não teria como, na próxima reunião, a gente precisar um tempo maior para que essa reunião aconteça, que 1 hora para tanta gente se colocar
é um pouco corrido. O problema é que tem o plenário às 3 horas, só se a gente fizesse em outro dia, em outro horário, se a reunião começar às 1h, por exemplo. Principalmente se a secretaria estiver presente, porque para ter o diálogo a gente precisa falar. Se todo mundo estiver de acordo, a gente pode tentar um outro horário, né? O problema é que chega às 3, na terça-feira tem plenário, né? Só que se for outro dia que não tem plenário. Ou se a gente começa mais cedo, tipo 1h. Né? Pode ser. 13 horas, presidente. Se as outras entidades concordarem, para nós não tem problema. O Simpen está aí para 13 horas, vocês acham melhor? De acordo. Sim. 13 horas de acordo. 13 horas. Tem acordo da Profem também. Tá, então, todo mundo de acordo às 13? Kézia, tá? 13. Ok. Todo mundo de acordo. Ok, de acordo. Giuseppe, de acordo. A Michele, todo mundo, né? Então, nós vamos fazer a reunião, olha, então vamos são duas coisas, por favor. Primeira coisa, a reunião fica para as 13 horas, assim teremos 2 horas para falar. Segundo, a gente procura fazer uma síntese das falas. Terceiro, as pessoas se articulem durante a semana, as várias entidades, para vir com coisas mais fechadas, para a gente não ter discussões tão repetidas, falas tão repetidas, né? Então, acho que são esses 3 esforços que a gente faz para a próxima reunião. Então, está combinado, a próxima reunião será terça-feira às 13 horas, peço para a assessoria tomar essa providência, por favor, de informar que às 13 horas. A questão também do Diário Oficial, que nós temos que ver, que foi uma sugestão, e outras questões que amanhã na Comissão de Educação, que será às 14 horas, entre os vereadores, a gente vai tentar encaminhar o papel que a Câmara pode cumprir nessa questão. Então, a pauta principal para o próximo encontro é o não retorno, não é, presidente? Não entendi. A pauta principal é o não retorno, não é? Próxima reunião? Não, não é o não retorno. Não tem uma pauta que é o não retorno. A pauta é o que nós fomos discutindo aqui. São várias coisas, né? Todas são principais, né? Exato. Isso que nós vamos ver, né? Não é uma coisa, não dá para a gente decidir unilateralmente, né? A gente tem que ver o conjunto das ideias, ver o que tem que ouvir a secretaria e assim vai, né? É claro que essa é uma questão que foi muito colocada, né? Por todos, inclusive, né? Pessoal, vamos encerrar, então. Então, muito bom, todos participaram. Fica convocado, então, para as 13 horas da próxima terça-feira. Então, um abraço a todos, muito boa reunião, achei que foi muito produtiva. Então, até a próxima reunião, e estamos à disposição durante a semana. E durante a semana, todo mundo tentando conversar com todos para chegar com coisas mais conclusivas aqui, tá bom? Um grande abraço a todos. Está encerrada a nossa reunião. Jair Tato para todos. Abraço, presidente. Obrigado. Abraço. Jair, Toninho, quem quiser falar, ok? Vereadores, tudo certo? Ok. Presidente deu a tolerância 10 minutos lá para nós. Vamos agradecer o presidente Eduardo Tuma, né, presidente Eliseu? Isso, tá bom. Muito obrigado. Um grande abraço a todos, viu? Igualmente. Obrigado.